Depois de muito tempo sem atualizações daquilo que ficou conhecido como Operação Vaza Jato, a troca de mensagens entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, hoje nós tivemos uma atualização e uma atualização muito séria que pesa bastante contra Sérgio Moro e também contra Deltan Dallagnol. O Reinaldo Azevedo, que é colunista do UOL, da Folha de São Paulo, trabalha no Grupo Bandeirantes, mais ou menos explicou por que demorou tanto para saírem novas notícias. Porque o arquivo, pessoal, ele tem mais de 7 terabytes. Sim, 7 terabytes é muita foto, é muito arquivo, tem muita coisa lá dentro. E não tem como simplesmente você divulgar algo que está naquele emaranhado de arquivo. É preciso que você pericie, que você confira, veja que aquelas conversas, se elas são verdadeiras ou não, porque caso contrário você pode divulgar algo que seja mentiroso. Então tem que ser tudo muito bem periciado. Imagina, 7 terabytes e segundo o que o Reinaldo Azevedo falou, nem 1% de tudo aquilo foi avaliado, tá? Então é muita coisa ainda que tem para ser revelado. Mas o que foi revelado hoje foi muito grave. E eu gostaria de, antes de falar com vocês e ler os trechos, já pedir o seu like. 500 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos para esse vídeo. Eu tenho certeza que nós iremos atingir essa meta. Olha o que aconteceu. Foi divulgado, né, pessoal, recentemente, porque o Lula ele teve acesso, né, a defesa do Lula teve acesso a uma parte desses arquivos e eles encontraram informações muito relevantes. Moro e Lava Jato trocaram informações sobre denúncia contra Lula. Então, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles acabaram articulando os caminhos que iriam conduzir a denúncia contra Lula. E eu não quero, aqui tem que fazer uma ressalva, eu não quero dizer que o Lula ele é culpado ou muito menos inocente. O que eu quero dizer com esse vídeo é que o Lula não teve um julgamento adequado. Isso é muito importante. A Operação Lava Jato, portanto, ela não criminaliza e nem inocenta Lula, porque o julgamento dele não foi um julgamento adequado. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol quiseram solapar o processo legal jurídico e por isso estão colocando todo o nosso judiciário sob suspeita. E se aconteceu isso, a tentativa de incriminar o Lula vindo do juiz junto com o procurador, junto com o Ministério Público, e o Lula era alguém poderoso, alguém visado internacionalmente, e toda a imprensa cobriu a Operação Lava Jato, imagina o que pode acontecer conosco. Então, se os juízes conseguiram fazer isso contra o Lula, o que dirá de meros mortais como nós? Então é uma situação bastante complicada, e por isso que nós precisamos cobrar um julgamento justo do Lula, não porque é o Lula, mas porque é um cidadão que não passou por um processo justo. E se aconteceu com ele, imagina o que pode acontecer conosco. Um dos elementos centrais seria o entendimento entre Moro e os procuradores. Olhem só esse trecho. A análise preliminar, segundo eles, confirmariam que o então juiz Sérgio Moro e os procuradores integrantes da Lava Jato efetivamente combinavam a prática de atos processuais e por isso mesmo também praticavam atos de natureza processual no aplicativo Telegram. Diz a defesa do Lula. Então há um conluio, e isso fere o artigo 254 do Código do Processo Penal, que um juiz precisa manter distância tanto do advogado quanto dos acusadores, o que não aconteceu. Até mesmo a denúncia foi elaborada pelo Ministério Público Federal sob a orientação do então juiz Sérgio Moro, como se verifica exemplificamente no trecho abaixo que envolve um dos chats em que o ex-juiz Sérgio Moro, que o então juiz Sérgio Moro conversa com Deltan Dallagnol. Olhem só. Vocês entendem que já tem, na conversa pode-se ler uma pergunta de Moro a Dallagnol. Vocês entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente? As mensagens são reproduzidas da forma original porque aqui está escrito de um modo diferente. Sim, respondeu Dallagnol, quase uma hora depois. Na parte do crime, acrescente colocaremos que o esquema Petrobras era um esquema partidário de compra de apoio parlamentar, como no mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriquecimento ilícito e financeiro de campanhas. Com a saída de José Dirceu da Casa Civil, o esquema só se perpetuou porque havia alguém em cima dele na direção, disse Moro. Num outro trecho, Moro fala também: estamos trabalhando com a colaboração de Pedro Correia, que dirá que Lula sabia da arrecadar via PRC, uma referência a Paulo Roberto Costa. No texto, Dallagnol ainda explica ao ex-juiz que sua equipe ainda estava realizando apurações e levantamento sobre as palestras do ex-presidente. Aspas para o Dallagnol. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da Odebrecht e OAS no sítio, apartamento e mudança. Em linhas gerais, seria isso. Descreveremos os esquemas Petrobras como esquema de partido que se perpetua mesmo com a saída das pessoas de posição de governo, como Pedro Correia e José Dirceu.
Falaremos que mesmo com a saída do José Dirceu, o esquema continuou, o que indica líder acima. Desde o mensalão, não teria como estar iludido quanto à forma de indicação política e arrecadação de recursos que não eram para a Caixa 2. Mas, mais do que isso, ele comandava. Ainda em outro momento, ele, no caso, completa sobre Lula. Ele era o líder máximo. Então, pessoal, nós podemos perceber, de fato, toda uma articulação dos argumentos do Moro para o Deltan Dallagnol. Porque quando o Sérgio Moro fala, olha, você tem que seguir esse caminho e esse outro caminho, mostra para o procurador qual é a linha de raciocínio do juiz. Então, se você seguir essa linha de raciocínio, que eu acho que é a linha de raciocínio adequada, eu simplesmente condeno o réu. E foi isso que aconteceu. Sérgio Moro apresentou para o Deltan Dallagnol todo o caminho que ele precisava seguir. É como se ele tivesse feito um tutorial para o Deltan Dallagnol. Esse aqui é o tutorial de como você tem que denunciar o Lula. Então, na verdade, o Sérgio Moro foi aquele que denunciou ou foi aquele que acusou e julgou, porque ele que montou a acusação contra o Lula. Portanto, o juiz foi o acusador. Isso, claro, está equivocado. Lula tem uma grande chance de anular o processo. Como eu falei, isso não faz de Lula inocente e também não faz de Lula culpado. Só mostra que o processo teria que voltar para as etapas iniciais e dessa forma Lula teria um julgamento, esperamos, justo, como é direito de todo cidadão. Quem sabe Lula poderia até recuperar os direitos políticos e ir para o embate contra Bolsonaro em 2022. Eu, se fosse o Lula, não correria o risco de perder para Bolsonaro. Seria uma mancha muito grande para a carreira do Lula. Mas vamos ver o que vai acontecer, tem muita água para rolar ainda até 2022. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profileoficial.